Olá, turma, tudo bom? Vamos continuar com a nossa disciplina de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos entrar no assunto de semântica. Nós vamos falar especificamente sobre a semântica na lógica de predicados. Certo? Então, o que é a semântica? A semântica é a parte do estudo das linguagens, da linguística, que se preocupa com a associação do significado ao conjunto de símbolos. Então, se eu tenho um conjunto de símbolos na minha linguagem e eu quero saber o que aquilo significa, qual é o significado associado àquele conjunto de símbolos, nós estamos tratando da semântica. O item central para se atribuir significado a esse símbolo é a interpretação. A interpretação é um mecanismo que atribui sentido, significado a um conjunto de símbolos. E é possível existir mais de uma interpretação. Na verdade, é o mais comum. O mais comum é que exista mais de uma interpretação possível para um determinado conjunto de símbolos. E isso não significa ambiguidade. Isso significa diferentes interpretações. Pode acontecer de uma determinada interpretação, né, recair em ambiguidades, em outra não. Mas ter mais de uma interpretação possível não necessariamente significa ambiguidade. Isso simplesmente significa que nós podemos interpretar o mesmo conjunto de símbolos em diferentes universos e isso ter significados diferentes em cada um desse universo, tá? Então, vamos começar com um exemplo para a gente entender o que é essa interpretação. O que é isso? Então, vamos imaginar essa fórmula, que é uma fórmula da lógica de predicados, tá? Que é a fórmula H, que é igual para todo x, existe em y, p de xy. Isso é uma fórmula. Aí, em algum momento, a gente pode se preocupar em o que significa essa fórmula. Qual é o significado associado a essa fórmula? Aí, aqui abaixo, eu estou colocando para vocês 3 significados diferentes, que são 3 possíveis interpretações para essa mesma fórmula. Nesse significado 1, eu posso estar querendo dizer com essa fórmula que todo número inteiro possui um sucessor. Então eu estou falando de números do conjunto dos inteiros. E a propriedade que eu estou analisando é ser sucessor um do outro. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade seria o significado 2, que pode ser que toda pessoa possui um pai biológico. Então, eu já mudei o universo no qual eu estou interpretando essa fórmula. No primeiro significado, eu estava interpretando essa fórmula como sendo parte do conjunto dos números. Então, eu estava falando de números e a propriedade que eu estava interpretando era a propriedade de ser sucessor. No significado 2, eu estou falando de pessoas. E a propriedade que eu estou interpretando é a propriedade de ser pai biológico. E ainda um outro significado poderia ser que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, né? Que é a fundamentação da biogênese, né? Que toda vida surge de uma outra vida pré-existente. Então, são 3 interpretações diferentes que são associadas à mesma fórmula, tá? E isso não é ambiguidade. Porque a fórmula, ela tem uma função, não existe dúvida do que a fórmula está dizendo, desde que eu dê uma interpretação para cada símbolo desse. Porque dar a interpretação ao símbolo é algo pertinente à semântica. E ver se existe ambiguidade nesses símbolos é algo que a gente já consegue fazer na sintaxe.
Na sintaxe a gente sabe, esse símbolo está associado a esse ou aquele. Se eu tiver dúvida, se não ficar claro, aí eu tenho uma ambiguidade. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 3 possíveis significados que eu mostrei aqui. Devem ter vários, podem ter infinitos significados para essa mesma expressão. E isso não é indesejável. Muito pelo contrário. Isso é talvez o grande poder da lógica de predicados, que uma mesma expressão pode ter associada a ela vários significados diferentes. Isso significa que se eu construir um programa ou uma máquina que interpreta raciocínios lógicos a partir de suas fórmulas, então eu passo para o programa as fórmulas, né, que ele vai ter que interpretar, e ele consegue resolver um problema a partir daquelas fórmulas, independente de qual for a interpretação dada para aquelas fórmulas, ele vai conseguir resolver o problema. Seja um problema numérico, seja um problema de pessoas, seja um problema de seres vivos, seja o problema que for, ele vai conseguir resolver aquele problema independente da interpretação. Então a gente consegue resolver o problema sem conhecer sem conhecer o significado dele, conhecendo simplesmente o mecanismo de interação entre os elementos desse problema. E a interpretação pode ser diversas, pode ser múltiplas. Então tem um poder muito grande da gente resolver o problema a partir da lógica, e a interpretação é dada posteriormente. O que aquilo significa? Beleza? Então, interpretação é isso, é associar significado a uma determinada fórmula. Tá? A uma fórmula ou um conjunto de fórmulas também pode ser. Aí, na hora que eu estou olhando uma interpretação, o que eu tenho que observar? 2 coisas são principais para eu observar numa interpretação. O primeiro é o domínio de interpretação. Quem são os elementos que estão sendo utilizados ali naquela fórmula? Quem são as minhas variáveis? Tá? Então, nós demos no slide anterior 3 exemplos. O primeiro exemplo era de números inteiros. Então, as minhas variáveis x e y eram números inteiros. Então, a propriedade que estava associada a elas, que era o p de xy, era uma propriedade que faça sentido para elementos do conjunto dos inteiros. Tá? Então, tem que ser tudo associado a esse domínio, né, que a gente pode chamar de um conjunto, que é o universo onde eu estou aplicando a minha interpretação. E, além disso, além desse domínio de interpretação, nós temos que observar o valor de interpretação dos símbolos livres. No finalzinho das nossas aulas de sintaxe, a gente viu o que eram símbolos livres. E eu falei que isso ia ser útil, saber quais são os símbolos livres, ia ser útil mais para frente. Então, nós chegamos nesse ponto em que nós vamos começar a nos preocupar em quem são os símbolos livres. Porque, dependendo de quem são os símbolos livres, eu vou ter que me preocupar em qual é o valor de interpretação deles. Porque isso é o que vai ser importante para a minha interpretação. Tá? Eu tenho que saber quais são os valores da interpretação dos símbolos livres na minha fórmula, para eu saber o significado da minha fórmula. Certo? Então, para isso, a gente tem que começar a entender como é feita a interpretação de cada um dos elementos possíveis da nossa fórmula. Tá? Então, nós vamos começar aos poucos e vamos avançando gradualmente. Tá? Então, nessa tela agora, não tem todas a definição de interpretação de todos os elementos, porque são vários elementos, não caberia tudo numa tela só. Então, eu vou estar mostrando aqui os que dá para caber nessa tela, e nas próximas telas eu mostro os demais. Então, aqui eu estou falando da interpretação de variáveis, funções e predicados. Tá? São os que eu estou mencionando agora. Então tá, interpretação de variáveis, funções e predicados. Seja um conjunto não vazio, uma interpretação I, onde
o domínio, uma interpretação I sobre o domínio U na lógica de predicados é uma função tal que. Então, a interpretação é uma função que associa os símbolos ao seu significado, tá? Primeiro, o domínio da função I, da função interpretação, é o conjunto de símbolos de função, de predicados e das expressões da lógica de predicados. Então, todo o conjunto de função, de predicado e de todas as expressões da lógica de predicados pode ser associado, pode ser domínio dessa função interpretação. Então, eu posso atribuir uma interpretação a qualquer elemento desse conjunto, do conjunto de todas as funções, de predicados e de expressões. Então, se uma concatenação de símbolos não é uma função, não é um predicado ou não é uma expressão, aí eu já não consigo interpretar. Mas se ele é uma função, um predicado ou uma expressão, eu consigo interpretar. Beleza? Então, primeira coisa, tem que ser uma expressão válida, uma função válida, um predicado válido. Depois, segundo, para toda variável x, se i de x é igual a um xi, então, se a interpretação de x ela é traduzida num x interpretado, né, num x depois de interpretado, então esse xi pertence ao conjunto U. Então, depois que eu interpreto a minha variável x, ela é associada, ela vira um elemento do meu universo U. Então, naquele exemplo que eu dei nos slides anteriores, de que a interpretação era no conjunto dos números inteiros, isso significa que as variáveis que estavam ali, x e y, poderiam ser interpretadas em elementos dos números inteiros. Não poderia ser interpretado, por exemplo, como um número racional, como um número real, porque o valor interpretado da variável tem que estar no conjunto do domínio da interpretação. Beleza? Aí, seguindo, para todo símbolo de função f, n-ário, se interpretação de f é um fi, que é o f interpretado, então fi é uma função n-ária em U. Isso significa que fi ele vai ser de um conjunto, do conjunto U n-ário, então ele vai receber n variáveis do conjunto U, e o contradomínio dessa função vai ser um elemento de U. Então ele vai receber vários n elementos de U, do conjunto U, vai ser n, se ela for n-ária, né? Então se for binária vai receber 2, se for ternária vai receber 3 e assim por diante, e vai retornar um elemento de U, tá? Isso é a função. Aí agora, para todo símbolo de predicado P, n-ário também, se a interpretação de P é um PI, né, o P interpretado, então PI é um predicado n-ário em U. Isso é, o PI ele vai receber n elementos do conjunto U e vai retornar T ou F. O que é T ou F? É a verdade ou a falsidade. Aqui não é mais um símbolo, é o significado. É o significado verdade, é o significado falsidade. Tá? Aqui nós estamos interpretando se um determinado predicado é verdadeiro ou falso. É nesse momento que a gente associa esses valores de verdade, tá? Os valores o significado de verdade ou falsidade, tá? Então aqui a gente pode perceber a primeira diferença do que é função para o que é predicado, tá? Função retorna um elemento do universo. Predicado retorna verdade ou falsidade. Tá? E no caso de uma expressão em que é uma expressão, a interpretação de uma expressão é definida por um conjunto de regras que a gente vai mostrar mais para frente. Só para vocês lembrarem que não está tudo aqui. Tem mais coisa adiante. Tá? Então o que a gente pode utilizar esse conhecimento? A gente já pode utilizar esse conhecimento associado a coisas que a gente viu antes para tentar reforçar o nosso entendimento de gramática, das funções, das propriedades de cada expressão na nossa linguagem. Então, primeiro, destacando aquilo que eu falei agora há pouco.
Uma função, né, quando ela é interpretada, ela pega n elementos do conjunto U, esse n vai depender da aridade dessa função, e o retorno dessa função é um elemento em U. Então, se eu estou trabalhando no conjunto dos números inteiros, a minha função vai receber uma quantidade n de números inteiros e vai me retornar um número inteiro. Só que, no mesmo universo, na mesma interpretação, se eu tenho um predicado, esse predicado vai receber n números inteiros, se esse for o meu domínio de interpretação, e ele vai retornar não um número inteiro, mas ele vai retornar verdade ou falsidade. É isso que ele vai retornar para a gente. E aí a gente vê uma variável. Quando eu interpreto uma variável, então a variável, ela, depois de interpretada, ela é um elemento do meu universo. Uma constante. Uma constante, lembram que uma constante é a mesma coisa que uma função zeroária, tá? Então, se eu interpreto uma constante, a constante, depois de interpretada, ela é associada a um elemento do meu conjunto do domínio de interpretação. E se for uma proposição, lembrem-se, uma proposição é um predicado zeroária. A interpretação de uma proposição é, né, depois de interpretada, é associada a um valor verdade ou falsidade. Certo? Essas são as possibilidades. E se a gente tentar associar esses elementos com a função que ele desempenha na nossa linguagem, nós podemos ver lá atrás, voltando na nossa gramática, que uma função ela era um termo. Ela podia ser um termo, certo? Um predicado, ele era um átomo. Uma variável era um termo. Uma constante era um termo. E uma proposição era um átomo. Aí, utilizando esse conhecimento, a gente pode ver que o fato de ser termo ou átomo não era uma escolha aleatória. Era uma escolha com um propósito. Átomo tem uma função, tem um papel a desempenhar na nossa linguagem. Átomo é tudo que pode ser avaliado, né? O átomo, ele pode ser avaliado como verdade ou falsidade. Então, um predicado é um átomo porque ele é avaliado como verdade ou falsidade. Uma proposição é um átomo porque ele pode ser avaliado como verdade ou falsidade. Do outro lado, nós temos as funções variáveis e constantes. Uma função, ela é termo porque ela é avaliada num elemento do universo. A variável é termo porque ela é avaliada num elemento do universo. A constante é um termo porque ela é avaliada num elemento do universo. Então, todo mundo que pode ser avaliado como um elemento do meu universo, do meu domínio de interpretação, é um termo. Se for avaliado como um átomo, então ele não... Se for avaliado, desculpa, como verdade ou falsidade, então não é termo. Vai ser átomo ou uma fórmula, né? Porque o átomo é o menor elemento que pode ser avaliado como verdade e falsidade. Eu posso combinar vários átomos, aí eu não tenho mais um átomo, mas aí eu tenho uma fórmula, tá? Então, o átomo, ele é avaliado como verdade ou falsidade. O termo é avaliado como um elemento do meu domínio de interpretação. Por isso que nós temos aquelas duas estruturas na nossa gramática, para a gente separar quem é avaliado como função, como verdadeiro ou falso, né? E quem é avaliado como um elemento do nosso domínio de interpretação. Certo? Então não foi de graça, foi para desempenhar a função deles adequadamente. Então tá, então vamos seguir. Aí agora nós vamos ver a interpretação de fórmulas sem quantificadores, tá? E eu vou dividir essa parte em duas, porque não cabe numa telinha só. Então tem essa telinha, depois vai ter uma telinha logo em seguida, tá? Então, interpretação de fórmulas sem quantificadores. Mais à frente a gente vê as com quantificadores. Se E é uma expressão e I é uma interpretação sobre o domínio U, a interpretação de E conforme I, indicado por interpretação de E, né, é denominada por. Se E é false, é o símbolo verdade false, então a interpretação de E, que é a mesma coisa de interpretação de false, é a falsidade. Aqui que fica claro aquilo que eu mencionei num dos slides anteriores, que
A falsidade, o F, é o significado da falsidade, é o que a gente entende como algo ser falso. E false é o símbolo da nossa linguagem que a gente associa a esse significado. Da mesma forma, se E for true, então a interpretação de E, que é a interpretação de true, é T, que significa a verdade. Tá? É o significado verdade que a gente interpreta. Beleza? Então esse daí é o mais simples, né? Porque é um símbolo que tem o significado direto associado a ele. Beleza? Então, seguindo. Se é, né, se a expressão é uma função de termos, né, uma função f que tem n termos, T1, T2 até Tn, onde f de T1 até Tn é um termo. Por que é um termo? Porque a gente sabe que uma função ela é interpretada num elemento do nosso universo, então ela é um termo. Tá? Então, a interpretação de E, que é a interpretação de f de T1 até Tn, eu posso traduzir como f interpretado, entre parênteses, cada um dos termos interpretados, porque eu vou encadear uma coisa na outra. Né? Para interpretar f, aí a gente vai usar a telinha anterior de interpretação. Para interpretar cada um dos termos, a gente pode utilizar a telinha anterior também de interpretação que a gente utilizou. Tá? Onde interpretação de f é o f interpretado, e para todo termo TI, a interpretação de TI é o TI interpretado. Tá? Então eu vou interpretar a função e cada um dos termos que estão sendo aplicados àquela função. Tá? E da mesma forma, se E for um P de T1 até Tn, for um predicado n-ário com n termos, né? Nesse caso, o predicado é um átomo, porque ele vai me retornar verdadeiro ou falso e não um elemento do meu conjunto de domínio de interpretação. Então, a interpretação de E, que é a interpretação desse P de T1 até Tn, eu posso traduzir como o P interpretado aplicado a cada um dos termos que eu tinha antes interpretados, onde a interpretação de P é o P interpretado e todo termo TI, e para todo termo TI, a interpretação do TI vira o TI interpretado. Então eu interpreto o predicado e cada um dos termos a que o predicado estava associado. De forma similar com o que a gente fez na função. A única diferença é que a função é uma função que associa esses termos a um elemento do conjunto de domínio de interpretação, e o predicado é uma função que associa esses termos a um elemento do conjunto verdadeiro ou falso. Tá? Verdade ou falsidade. Certo? Então tá. Aí agora nós continuamos na interpretação de fórmulas sem quantificadores, mas agora a gente vai analisar os conectivos. Né? Qual é o efeito, né, dos conectivos na nossa interpretação. Então, se eu tenho a expressão, se a minha expressão é um não H, onde H é uma fórmula, então a interpretação de E, que é a interpretação desse não H, vai ser a verdade, se a interpretação de H for a falsidade. E a interpretação de E, que é essa interpretação de não H, vai ser a falsidade, se a interpretação de H for a verdade. Então, essa negação tem um efeito que a gente está acostumado a ter, que é inverter o valor verdade da expressão. Se H é falso, se a interpretação de H é falso, a interpretação de não H vai ser verdade. E se a interpretação de H é verdade, a interpretação de não H vai ser falso. Tá? Então aqui eu estou associando ao símbolo negação o significado que nós estamos acostumados com ele. Tá? Nós tínhamos o hábito de utilizar esse significado sem ter essa definição clara de que esse era o significado. Né? A gente trabalhava de uma forma mais intuitiva, ou talvez não intuitiva, mas menos formalizado do que era a negação. E a gente vai fazer isso para os conectivos que nós temos aqui. Então, se a expressão for H ou G, onde H e G são duas fórmulas, então a interpretação
da expressão E, que é a interpretação do H ou G, vai ser verdade, se a interpretação do H for verdade e ou se a interpretação de G for verdade. Então, se os dois forem verdade, se H e G for verdade, né, o H ou G é verdade. Tá? E se um dos dois for verdade, o H ou G é verdade também. E a interpretação da expressão, que é a interpretação do H ou G, vai ser falso se o H, a interpretação do H for falso e a interpretação do G também for falso. Exatamente aquele significado que nós estávamos acostumados a utilizar no ou. Então aqui eu estou definindo que esse é o significado. Tá? Então a gente, novamente, da mesma forma com a negação, a gente estava acostumado a utilizar essa interpretação, esse entendimento do que é o ou, sem ter feito a definição clara dele. Mas agora a definição está aí. Pro E, é a mesma coisa. Se a minha expressão for H e G, onde H e G são duas fórmulas, então a interpretação dessa expressão, que é a interpretação de H e G, vai ser verdade se a interpretação de H for verdade e a interpretação de G for verdade. Tá? Então, se a interpretação dos dois for verdade, a do E vai ser verdade. E também a interpretação da expressão, que é a interpretação de H e G, vai ser falso se a interpretação de H for falso e ou a interpretação de G for falso. Isso significa, se um dos dois for falso, a interpretação do G é falso. Se os dois forem falso, a interpretação do H e G vai ser falso também. Certo? Aí vamos lá para interpretação para se a minha expressão for se H, então G. Onde H e G são duas fórmulas, então a interpretação dessa expressão, que é a interpretação de se H, então G, vai ser verdade, se a interpretação de H for falso e ou a interpretação de G for verdade. Então, se a interpretação de H for falso, se H então G já é verdade. Se a interpretação de G for verdade, a interpretação de se H então G já é verdade. Se os dois acontecerem, se H for falso e G for verdade, se H então G também é verdade. Se H então G só vai ser falso se a interpretação de H for verdadeiro e a interpretação de G for falso. Certo? Esse é o entendimento que a gente já conhecia lá da lógica computacional 1. E o se somente se, né? Que é o, né? Essa seta para os dois lados. Então, se a nossa expressão for H se somente se G, onde H e G são duas fórmulas, então a interpretação dessa expressão, que é a interpretação de H se somente se G, vai ser verdade se a interpretação de H for igual à interpretação de G. E a interpretação dessa expressão, que é o H se somente se G, vai ser falso se a interpretação de H for diferente da interpretação de G. Então, a interpretação dos dois lados tem que ser a mesma. Se H for verdade, G tem que ser verdade, para que a interpretação seja verdade. Né? E se H for falso, G também tem que ser falso, para que a interpretação do se somente se seja verdade. Se for diferente, se um for verdade e o outro for falso, então a interpretação do se somente se é falso. Que é o significado que a gente está acostumado. Beleza? Tá, então vamos exercitar um pouquinho. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu estou aqui criando uma interpretação. Aí a gente relembrando lá do que a gente precisava prestar atenção quando a gente ia ver uma interpretação. A gente precisava se atentar para o domínio de interpretação e para o valor de interpretação dos símbolos livres, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, o domínio de interpretação. Meu domínio, que é o meu U, vai ser o conjunto dos números naturais, beleza? Então, conjunto dos naturais é o meu domínio de interpretação. E eu tenho que colocar os valores
de interpretação dos símbolos livres das minhas fórmulas. Então eu coloquei aqui a interpretação dos símbolos que eu vou usar nessas fórmulas aí de baixo. Tá? Então eu vou usar o x, aí eu dei a interpretação do x como sendo 4. Vou usar a, então a interpretação do a é 5. Vou usar y, a interpretação do y é 4. Vou usar uma função f, aí eu falei que a interpretação de f é um f interpretado, tal que o f interpretado ele pega dois valores naturais e joga o resultado num valor natural. E esse f de xy vai ser x mais y. Então eu estou somando dois valores. Tá? E a interpretação de p, né, de um predicado que eu vou utilizar também, que ele vai ser um pi, tal que o pi pega dois valores naturais e joga no conjunto verdadeiro e falso. Então, esse predicado, esse p interpretado, recebendo x e y, ele vai dar como resposta o valor de se x é maior do que y. Se x for maior do que y, ele vai retornar verdade. Se x não for maior do que y, ele vai retornar falso. Certo? Então, tendo esses valores em mão, eu consigo interpretar algumas expressões da minha lógica, da lógica de predicados. Então, conhecendo esses valores, eu consigo interpretar, por exemplo, P de XA. O que significa P de XA? Então, primeiro, interpretação de P de XA, eu vou utilizar a regrinha que a gente colocou lá na interpretação. Vai ser o P interpretado aplicado ao X interpretado e ao A interpretado. Quem é o P interpretado? É X maior do que Y, né? Sendo que o meu X aí, nessa aplicação, é o X interpretado. Aí eu tenho que ver qual é o valor do X interpretado, é 4. E qual é o valor do A interpretado? O A interpretado é 5. Então, isso vai ser a mesma coisa de que 4 é maior do que 5. E isso eu consigo avaliar, utilizando aí agora o conhecimento de matemática, né? Porque essa expressão em lógica já foi interpretada para matemática. 4 é maior do que 5? Não. Então, isso é interpretado como falso. Certo? Aí temos, na linha de baixo, a interpretação de P de AY. Então, é o mesmo predicado aplicado a duas variáveis levemente diferentes. Então, eu vou interpretar P, vai ser o P interpretado, A interpretado, Y interpretado. Então, vai ser o P é a relação de maior, aí A interpretado é 5, Y interpretado é 4. Então, vai ser 5 maior do que 4, que é verdade, 5 é maior do que 4. Então, essa expressão é interpretada como verdade. Aí temos interpretação de F a A. Então, vamos interpretar F. Então, vai ser o F interpretado aplicado a A interpretado e A interpretado de novo. Então, a função f, ela soma as duas variáveis que forem passadas para ela. Aí eu passei A interpretado, que é 5, né? O valor interpretado de A é 5, nos dois lados, né? Então, vai ser 5 mais 5, que dá 10. Aí, se eu fizer função fxy e interpretar isso, então eu vou ter a função interpretada, x interpretado, y interpretado. Então vai dar 4 mais 4, porque x interpretado é 4 e y interpretado é 4, que dá 8. Aí se eu fizer interpretação de f de yx, eu inverti os dois, né, as duas variáveis, então eu vou ter f de yx, então f interpretado, y interpretado, x interpretado, que dá 4 mais 4, que dá 8. Certo? Então, esse é o significado desse cara aí. Aí a gente pode tentar analisar uma questão. Se nesses dois últimos aí, a gente inverteu a ordem das variáveis e a interpretação não mudou. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Isso vai depender do que eu interpretei, dos valores, assim, da interpretação de x, da interpretação de y e da interpretação de f. Tá? Isso aconteceu porque a interpretação de x
é igual à interpretação de y. E além disso, isso, mesmo que x e y fossem diferentes, se fosse 4 e 5, 4 mais 5 e 5 mais 4 dá o mesmo resultado. Só que se f não fosse uma soma, fosse, por exemplo, uma divisão, 4 dividido por 5 é diferente de 5 dividido por 4. Então, isso que a gente está falando o significado vai ser o mesmo se eu mudar a ordem das coisas? Depende. Depende de qual a interpretação eu estou dando para cada elemento. Às vezes sim, às vezes não. Então, só quando a gente associa a interpretação que a gente vai conseguir garantir se muda a ordem ou se não muda a ordem. Tá? Aí depois, a interpretação de P de F de A a A. Então, é P aplicado a uma função e uma constante. Tá? Então, quando eu interpretar isso, eu vou interpretar todo mundo. O P interpretado, o F interpretado e o A interpretado de todos. Então, eu vou ter... No P, eu estou recebendo 2 elementos. Então, é o primeiro elemento, né, o primeiro termo, maior do que o segundo termo. O primeiro termo do P é uma função. Então, e essa função, que é a F, que a gente interpretou ali, é a soma. Então, eu vou ter a soma de 2 elementos maior do que o outro elemento. Então, vai ser 5 mais 5 é maior do que 5, que a gente interpreta como 10, né? 5 mais 5 vai dar 10, maior do que 5, que é verdade. Então, eu interpretei isso tudo como verdade. E podemos ir um pouquinho mais à frente. Por exemplo, a interpretação de F de AA, de P, desculpa, a interpretação de P, F de AA, F de XY. Aí a gente interpreta tudo, a gente sabe que a função interpretada de AI, né, de A interpretado, A interpretado é 5 mais 5. E do outro lado, a função interpretada de X interpretado e Y interpretado vai dar 4 mais 4. A gente já fez ele antes. Então vai dar 10 é maior do que 8, que é verdade. Certo? Então isso daqui é uma forma de interpretar. E a gente poderia fazer outras interpretações para essas mesmas fórmulas e os significados que sairiam delas provavelmente seriam diferentes. Poderiam, por coincidência, alguns ser iguais ou todos serem iguais, mas não há garantia nenhuma. Tudo depende da interpretação. Certo? Para ver umas coisinhas que nós temos mais à frente, nós vamos precisar ver esse conceito de interpretação estendida. Tá? Então a gente vai ver esse conceito agora. Interpretação estendida. Seja I uma interpretação sobre um domínio U, uma interpretação normal, tá? Daquela que a gente viu no slide anterior. Considere X uma variável da lógica de predicados e D um elemento de U. Então, D um elemento do nosso domínio de interpretação. Uma extensão de I conforme X e D é uma interpretação sobre U denotada por desse jeito aí, tá? Entre símbolos de maior, menor, certo? Aí eu tenho o X, uma seta para a esquerda, D, e o símbolo de interpretação. Tá? Então isso significa que eu estou estendendo a minha interpretação com o X recebendo D. Certo? Então, eu tenho essa interpretação estendida de X recebendo D. De gama, ele vai ser interpretado como D se o gama for igual a X. Tá? Porque eu tenho lá, o X recebe D. Aí se esse gama que eu estou interpretando é o X, então a interpretação dele vai ser X. E o X e a mesma interpretação, né? Interpretação estendida de X recebendo D de gama, ele vai ser a própria interpretação de gama, seja ela qual for, né? Uma interpretação que já existe, mas não é a interpretação estendida, é a interpretação original, se o gama for diferente de X, onde gama é uma variável qualquer. Então, quando eu estendi a interpretação, eu mudei o valor só da variável que eu estou utilizando para estender. Todas as demais continuam no valor original. Então, para eu ter a interpretação estendida, eu primeiro tenho que ter a interpretação original. Aí depois eu vou estendendo essa interpretação aos pouquinhos. Tá?
Vamos ver alguns exemplos. Então eu estou criando aqui, primeiro, a minha interpretação original, para depois eu começar a brincar com as interpretações estendidas. Tá? Então eu vou ter o meu domínio de interpretação, conjunto dos números naturais. Aí eu vou ter a interpretação de x é 4, a interpretação de y é 5, a interpretação de... Desculpa, a interpretação de x é 4, a interpretação de a é 5, a interpretação de y é 4. A interpretação de f é o símbolo de adição, então f é a soma. Então eu só botei de forma mais resumida a mesma interpretação que a gente colocou no exemplo anterior. E a interpretação do predicado P é maior. Tá? É a mesma interpretação. Aí eu vou analisar qual é a interpretação estendida agora. Tá? Porque a interpretação original vocês já sabem, tá ali em cima. Tá? Então, qual é a interpretação de estendida para x recebendo 2 de y? Então, como x, né, que é a variável que eu estou estendendo na minha interpretação, é diferente do y, que é a variável que eu estou interpretando, isso significa que essa interpretação estendida vai ser a mesma coisa que a interpretação original de y, porque x é diferente de y. E a interpretação original de y é 4. Beleza? Aí, a interpretação estendida de x recebendo 2 de f continua sendo mais, porque, primeiro, f não é uma variável, né? É uma função, e, de qualquer forma, ela não é o x. Então, foi diferente. Então ele permanece a interpretação original. Aí eu tenho a interpretação estendida de x recebendo 2 de x. Aí agora, a variável que eu estou estendendo na interpretação estendida é a variável que eu estou interpretando. Então isso significa que agora o que vale não é a interpretação original de x, e sim a interpretação estendida do x, que é 2. Então, vale 2 nesse caso. Beleza? Então, isso é o que aquela definição de interpretação estendida quis dizer. Só que, em momento nenhum, a gente falou que a gente só podia estender uma vez. Então, eu posso pegar a interpretação original, aí eu estendo de novo, estendo quantas vezes eu precisar estender. Então, vamos lá. Então, se eu pegar essa interpretação estendida de x recebendo 2 de x e estender novamente. Agora eu estou estendendo com y recebendo 9. Tá? O que vai acontecer? Eu posso analisar aos pouquinhos. Com o tempo a gente consegue analisar mais rápido, né? Meio que tudo de uma vez. Mas aqui vamos analisar aos pouquinhos. Eu tenho essa interpretação estendida. Y recebendo 9, depois x recebendo 2 de x. Então, a última extensão que eu fiz foi y recebendo 9. Essa interpretação estendida é em y. E a variável que eu estou interpretando é x. Então, eles são diferentes. Então, o que vale é a interpretação original. O original, agora, é a extensão anterior, que é o de x recebendo 2. E na interpretação de x recebendo 2 de x, é o que a gente analisou na linha anterior, que significa, como x da interpretação é o mesmo x da extensão, então o valor do x é o valor da extensão. Então é x igual, a interpretação de x é 2. Então eu retorno como 2 ali. E se eu fizer a mesma extensão, só que ao invés de interpretar x, eu interpretar y. Então eu tenho a interpretação estendida de y recebendo 9, x recebendo 2 de y. Então, como eu fiz a interpretação estendida de y recebendo 9, e eu estou interpretando y lá dentro, então o que vale é a interpretação dele é 9. Pronto, eu não preciso nem analisar a interpretação anterior. E eu posso continuar fazendo isso. Então eu vou fazer uma terceira extensão, agora com x recebendo 7. E eu vou fazer essa interpretação de x recebendo 7, y recebendo 9, x recebendo 2 de y. E isso vai ser interpretado como? Como a última extensão foi x recebendo 7 e eu estou interpretando y, essa última extensão não tem efeito, né, na minha interpretação. O que vale é a interpretação anterior, que é de y, que a extensão é de y recebendo 9. Então, e eu estou interpretando y, então é 9.
E da mesma forma aqui, ó, no próximo eu vou ter interpretação estendida de x recebendo 7, y recebendo 9, x recebendo 2, de x. Isso vai ser como? Eu vou analisar lá a última extensão que eu fiz, que foi x recebendo 7. E eu estou interpretando x, então a resposta é 7. Eu não preciso nem analisar as interpretações anteriores. Tá? Então aqui já dá para a gente perceber. O que vai valer quando eu estou... Se eu estendi, em algum momento das minhas extensões, eu estendi a variável que eu estou interpretando, o valor da interpretação dela vai ser o da última extensão dessa variável. Se em momento nenhum eu estendi a variável que eu estou interpretando, aí sim, aí eu vou avançando nas minhas extensões, nenhuma alterou o valor de interpretação da variável, vai valer o valor original. Certo? E aí temos o último exemplo, que é uma extensão de 4 variáveis, né? Y recebendo 1, x recebendo 7, y recebendo 9, x recebendo 2, de y. Aí eu vou ver, y, ele foi estendido 2 vezes ali. Então, o valor dele mudou. Então, pego o último foi o 1. Foi né, a última extensão que foi feita nele. Então, a interpretação do y vai ser 1. Então, essa é a interpretação estendida. Mas, professor, para que eu vou precisar disso? Por que você está ensinando essa tal de interpretação estendida? A gente vai ver na nossa próxima aula. A gente vai precisar dessa interpretação estendida para alguma coisa na próxima aula. Aí, lá a gente conversa sobre o que é, qual é a utilidade dessa interpretação estendida. Beleza? Então, até mais.